Oi, povo! Depois de 7 anos, né, de ter lido A Seleção, a Elite, ter trazido a resenha aqui para vocês no canal, agora eu finalmente consegui ler o terceiro livro da trilogia da Seleção, A Escolha. E aqui, é claro que eu vinha trazer a resenha para vocês. Gente, foi muito divertido fazer essa leitura. Assim, confesso que depois de 7 anos, eu não tenho mais a mesma cabeça de 15 anos, mas eu ainda me senti como se eu fosse uma adolescente lendo esse livro. E foi uma leitura muito divertida, é uma leitura rápida, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra e não dá tempo de você respirar, não dá tempo de você se sentir entediado, né? E foi muito legal porque fazia muito tempo que eu não tinha uma leitura assim, por prazer, né? Eu fico lendo as coisas da faculdade, geralmente a gente lê muito teórico, falando sobre literatura e algumas literaturas clássicas, mas foi bem legal fazer essa leitura. Eu não vou me dedicar aqui a trazer um resumo dessa obra, até porque acontece tanta coisa nesse livro que se eu fosse trazer para vocês ia dar meia hora de resumo e mais a parte da minha crítica literária, que é o que eu quero trazer para vocês aqui. E se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aqui no YouTube, tem alguns resumos legais, eu vou deixar aqui na descrição para vocês também. Gente, a primeira coisa, eu vou pesar um pouco o clima aqui, porque foi muito legal ler esse livro, eu me senti como se fosse uma adolescente. Eu até cheguei a gravar uma resenha para vocês, mas quando eu cheguei no final, que eu li, eu falei assim, ok, agora a gente vai dar 2 passos para trás e ativar o modo crítico. A gente estava no modo divertido, agora vamos ativar o modo crítico. E eu não pude deixar de ativar esse modo simplesmente porque eu acredito que os romances que a gente lê, os conteúdos que a gente consome, querendo ou não, eles vão construir a nossa cosmovisão, né? Como que é a nossa cosmovisão. Deixa eu só ver se tá gravando mesmo, que eu fiquei com medo de estar gravando. Eles constroem a nossa cosmovisão, de como a gente vê o mundo. E numa questão dessas, né, no romance adolescente, principalmente para adolescente, eu acredito que ajuda muito a construir a nossa visão do que é o amor, né, dos nossos valores, o que a gente, qual é que é a nossa ambição para a vida. E eu vi algumas problemáticas nesse livro, e a primeira delas que eu queria trazer para vocês aqui é a questão da vulgaridade. Eu achei esse livro assim, em comparação aos outros, independente de comparação, ele trouxe uma vulgaridade maior. Por quê? A América, ela já começa ali se dando conta de que talvez ela esteja perdendo na competição da seleção e ela bola um plano, e o plano dela é seduzir o Maxon. Então ela escolhe uma roupa provocativa, faz uma cena no jantar para as atenções irem para ela e chama ele, né? Eles vão pro quarto depois e rola ali um quase. Só que o Maxon, ele nem consegue levar a América a sério, porque essa não é a América, né? Ela tá ali tentando ser como se fosse a Celeste, ela não tá sendo ela mesma. E tanto que ele ri, né, e sai do quarto e fala assim, nossa, de todas as coisas, nunca pensei que você fosse chegar a fazer isso. E por que eu trago aqui pra vocês? Eu sei que tem também o filtro dos meus princípios, dos meus valores cristãos, mas trazendo uma visão mais imparcial, por que eu acho que isso é uma problemática? A gente tem várias cenas no decorrer do livro, né, que são cenas mais quentes, não chega a ter um pós, mas tem o pré, tem o antes. Então, é um livro que traz um romance adolescente que não é tão profundo, não é tão degustativo como se fosse para um adulto ler. É realmente um romance adolescente. E ao mesmo tempo traz cenas quentes, traz cenas de pegação, o que me deixa limitada a, poxa, é um romance adolescente, eu indicaria para os adolescentes, mas tem essas cenas meio complicadas, tá? Beleza, esse é o meu filtro, meu valor cristão. Eu sei que por aí é o que a gente mais vê, em série, filme, na rua, na TV, no Instagram, enfim, é o que a gente mais vê.
mas é claro que a gente também tem o poder de filtrar aquilo que a gente vai consumir. Mas olhando por um lado mais imparcial, sem ser pelo lado dos princípios, né? Olhando pelo lado crítico mais amplo, quando que essa vulgaridade é um problema para a narrativa? Ao meu ver, quando essas cenas quentes são o ápice da emoção da história. Não que não tenha outras cenas importantes, mas em relação ao relacionamento da América e do Maxon, ao relacionamento deles, né, parece que essa é a cena mais emocionante que tem entre eles. Não tem uma construção mais profunda, não tem um diálogo mais resolutivo ali. Basicamente, uma hora eles estão se odiando e outra hora eles estão ali numa pegação. Então, eu acho que isso empobrece muito a nossa construção de um repertório emocional, sabe? Então, também leva muito como se o amor fosse essa questão emotiva, que uma hora é 8, outra hora é 80 e se resolve tudo ali. É algo que também, no decorrer do livro, me incomodou muito a cena, essa relação do Maxon e da América, porque é uma indecisão constante. Um fica esperando o outro dizer que ama primeiro para eles decidirem que ama o outro, sabe? O Maxon fica esperando a América dizer que ama ele para ele poder finalmente decidir escolher ela. E ela fica esperando ele dizer que ama ela para ela finalmente decidir que ama ele. Só que, ao mesmo tempo, eles fazem a mesma coisa, o que eu acho uma coisa bem ruim assim. Mas no caso dele, é a situação, é o contexto que ele tá. Tem muita gaivota aqui, gente. O Maxon, caso a América não ame ele, ele vai escolher a Chris, que é apaixonada por ele. E a América sabe disso. Ele tá numa seleção para escolher a futura esposa e futura princesa e rainha de Ileia. Mas a América faz a mesma coisa com o Maxon sem ele saber. Ela continua, o que é muito péssimo para todo mundo. Ela fica esperando ele dizer que ama ela, mas se ele não escolher ela tá aguardando ali o Aspen como segunda opção. E isso é terrível, gente. Que tipo de amor é esse? Que você tem um plano B e que tipo de amor é esse que faz de você um plano B? Então não é justo com ninguém nessa história. E ela até é chamada a atenção pela irmã dela, né? Em uma certa hora, tipo, oi América, você tá tornando o Aspen um plano B? E aí é algo que no decorrer da história, né, eles têm vários encontros furtivos em que o Aspen fala que ainda ama ela, que ainda pode lutar por ela, e ela não despacha ele, é como se ela estivesse mantendo ele ali de segunda opção mesmo. Enquanto o Maxon, algo que irrita bastante, aí eu também fico com a América, que eu fiquei bem irritada também com ele, é que sempre que alguém vai sugerir para ele escolher a América, ele dá um surto, ele fala, não, eu que escolho, ninguém manda em mim. E tipo assim, é tipo aquela... Tipo quando você quer descobrir se alguém gosta de você, e a pessoa fala assim, ah não, Deus me livre. Era tipo isso que acontecia com ele várias vezes, né? Tem a cena em que os rebeldes do norte vão falar com eles e eles escolhem especificamente falar também com a América. E o plano dos rebeldes do norte não é violento, mas é propor uma mudança, né, no sistema, que seria a abolição das castas. E aí eles falam, não, a gente tem uma proposta para você, a proposta é que você escolha a América, porque a América representa esse sistema que a gente quer te ajudar a implantar, mas é isso que a gente quer reivindicar. E aí quando eles falam, gente, vocês não estão acreditando, tem um husky siberiano correndo atrás das gaivotas aqui, e elas estão loucas querendo participar do vídeo também. Eu tive que parar aqui, meu pai. Então tem uma hora que ele bate na mesa bravo, não, eu tô cansado de gente me mandando, dizendo o que eu tenho que fazer. Tem também uma outra cena em que a América faz amizade, né, e ela faz uma proposta política
com uma princesa da Itália, e essa princesa da Itália, ela manda uma carta para o rei, dizendo que apoia o governo caso escolham ela. E aí, tipo, a relação entre a Ilia e a Itália é muito conturbada, e ele chama ela muito bravo, fala assim: o que você fez? O que você fez com a princesa da Itália? Porque é uma luta pra gente firmar uma aliança com eles, e agora ela manda dizendo que quer que apoie o nosso governo, apoiando a sua escolha, apoiando você. Ah não, a gente vai marcar outro encontro com ela para ela conhecer as outras meninas, porque ela não teve a oportunidade de conhecer as outras meninas, então a gente vai fazer ela gostar de outra das meninas. E aí o Maxon fala: não, se a princesa já teve a oportunidade de conhecer as outras meninas. Se ela escolhe a América, é porque ela viu na América algo que ela não viu nas outras. E aí o pai dele fala: ah, então acabou a seleção? Você está acabando com a seleção aqui? Você fez sua escolha? Está dizendo que está escolhendo a América? E ele fala assim: não, não, não. Enquanto a América estava só esperando ele terminar com a seleção, ele mais uma vez adia isso, né? E ela fica muito chateada também. Em compensação, eles têm vários momentos que são muito bacanas juntos, né? Tem um momento que ele leva ela para um lugar especial do palácio, que é um lugar secreto, para ela conseguir ver o céu, né? Porque eles estavam se resguardando dentro do palácio. É muito legal. Tem a hora que ela vai no quarto dele e conhece o hobby dele, né? De ser fotógrafo. E aí ela descobre que caso ele não fosse um príncipe, ele seria um 5, né? Que é a casta dos artistas, como ele seria fotógrafo. Enfim, gente, tem várias coisas legais, mas como eu tô aqui para problematizar, né? Uma coisa que me incomodou bastante foi esse 8 ou 80. Ou eles se amam ou eles se odeiam. Então não tem ali uma construção, não. Vamos ter aqui as conversas difíceis que a gente precisa ter para construir esse relacionamento. Não, uma hora parece que depende do destino, né? E o final, que é o mais assim chocante, né? Que eu vou já dar o spoiler aqui para vocês, que tem um atentado, né? Na verdade, para a gravação, que ainda tem o dia que ele vai escolher ela, né? Ela volta da casa da família dela, porque infelizmente o pai dela tinha morrido. E quando ela volta, o palácio está em festa, ela não sabe bem o que isso significa, se ela vai ser escolhida, se ela vai ser rejeitada. E naquela noite, o príncipe vai pro quarto dela dizer para ela que ele escolheu ela, né? E aí eles quase, mas eles passam a noite juntos. No outro dia, que eles acordam, ele tá ali fazendo cosquinha nela, ela acaba gritando ali de cosquinha, e o Aspen, o soldado, né, Aspen, que é o soldado Lager, entra com tudo no quarto pensando que ela tá em perigo e acaba vendo eles dois juntos. Ele sai ali meio desnorteado, porque ela ainda não tinha tido a conversa com ele. Na verdade, na volta da casa dela, ela passou a viagem se decidindo que ela ia ter essas duas conversas difíceis, que ela ia falar com o Maxon, que realmente ela amava ele, que ia falar sobre as coisas que ela estava omitindo dele, sobre o Aspen, e que ela ia ter a conversa difícil com o Aspen de dizer que ela escolheu o Maxon. Só ela tem a oportunidade de falar com o Aspen, mas ela posterga essa conversa, e aí eles acabam tendo essa conversa, ela e o Maxon, e o Aspen acaba vendo essa cena e descobrindo, né, por ele mesmo. E aí o Maxon não entende muito bem, ele sai para avisar a Chris que ela não vai ser a escolhida, e quando ele vai, que a América sai do quarto, né, para falar com o Aspen, que finalmente ela vai ter a conversa com ele, né, depois, nessa altura do campeonato, eles estão bem juntos ali, meio que abraçados, e o Maxon volta com a Chris, e ele vê eles dois, o que deixa ele totalmente transtornado, e pra mim essa é a pior cena do livro, porque parece que tá tudo nas nuvens, e quanto mais alto você tá, mais forte é a queda, porque parece que ela vai para as profundezas do abismo nessa cena em que o Maxon fala: ah, então é isso, eu entendi, essa era a pessoa que você estava tentando superar, mas você estava me enganando, você estava se encontrando com ele, e aí pode falar para as suas criadas capricharem no seu visual, porque você vai ter que sair com estilo, né? E aí, gente, acabou.
aqui acabou o mundo da América, acabou meu mundo também, porque nessa hora eu fiquei, gente, como assim? Tava bom demais para ser verdade. Por isso, quando a gente vê um desfecho assim, que ainda tem muita página, me dá um medo tão grande, porque quando a gente vai, já tá se resolvendo ali, ainda falta muita página, eu falei assim, não, gente, alguma coisa estranha, algo de errado não está certo, né? E aí acontece essa situação. E aí vai ter a cerimônia, né? Uma festa, uma cerimônia que ele vai anunciar quem vai ser a escolhida. E tá aquele climão, ela segurando o choro, ele tá mais de tititi com a Cris ali. E eles estão ali no salão e algo estranho tá acontecendo no palácio. Parece que tem alguma coisa estranha no ar que ela não sabe bem o que é. E aí do nada os soldados que estão ali a serviço, eles colocam uma faixa vermelha na cabeça e começam a atirar em geral. Pum, Celeste toma um tiro logo nas costas. A Celeste, gente, ela tem uma redenção muito rápida, até eu nem vou falar sobre isso, mas a Celeste vira amiga das meninas. É até uma cena divertida, mas foi assim, muito pum. Não teve também um desenvolvimento muito bacana, assim. Mas aí o outro youtuber já disse isso no vídeo que eu vou deixar pra vocês assistirem, que eu achei muito bom também. E aí, eles, na verdade, são soldados do sul que mataram os soldados reais que foram mandados para as castas para proteger a população. Eles mataram esses soldados, pegaram as armas e os uniformes e estavam infiltrados no palácio para matar todo mundo. E aí começa um tiro para lá, tiro para cá. O Maxon salva a América. E quando ela vê, ele tá debaixo da mesa, ali meio que atirado, baleado, vai lá falar com ele. E aí que ele fala a frase mais emblemática desse livro, que provavelmente você já viu no Pinterest, que é: América, o meu coração é seu, para você partir quantas vezes você quiser. É a frase mais fofa, mas também a mais problemática que eu vejo nesse livro. Porque, gente, depois a gente fala melhor disso, porque, enfim, uma hora ele não quer ela e outra hora ele ama tanto ela a ponto de deixar ela fazer o que quiser com o coração dele, quebrar quantas vezes quiser. É uma coisa bem 880 que eu falei pra vocês, né? E aí ele fala pro soldado Legger, que é o Aspen, não, protege ela, não se preocupa comigo, protege ela. E ela vai para um abrigo, ela salva também a vida do Aspen. E aí, quando tudo isso passa, que ela tá no hospital, que ela se levanta, que ela vai procurar o Maxon no hospital, ela não acha o Maxon, ela acha o soldado, o Aspen, né, com a perna meio baleada, meio coisa. E ela finalmente vai ter a conversa com ele, falando que ele fala pra ela, na verdade, ai, América, eu te amo e tal, mas eu devia ter percebido que você não queria mais isso, né? E aí ela fala com ele e ela fala, eu ainda o amo, mesmo que ele esteja morto. Aí ele, pera, quem? O Maxon, ele não tá morto. O Maxon, ele tá no quarto do rei, porque agora os pais dele morreram e agora ele é o rei. E aí ela vai encontrar ele tá lá nos quartos, nos aposentos reais, ele coloca coroa na cabeça dela. E aí tem toda essa cena que eu acho que acontece muito rápido, que eu acho que também é outra problemática que a gente pode abordar nesse livro, que não teve um luto pelos pais dele. Parece que, pela narrativa, a gente fica até feliz porque os pais deles morreram, porque agora finalmente eles podem ficar juntos. Então foi uma coisa que eu acho que poderia ter sido construída melhor nesse livro. E algo que me aborrece bastante também, dessa escolha dele, que foi ali no meio do tiroteio, é que parece que não é uma coisa racional. Ele precisou de uma tragédia acontecer para ele finalmente escolher ela. O que me leva a pensar que se aquilo não tivesse acontecido, ele nunca escolheria ela. Então foi ali no pulo, na pressão, no tiroteio, que ele decidiu escolher ela. O que me aborrece nesse livro, porque é como se o amor fosse uma coisa idealizada, que o destino pode ou não te entregar ali com os acontecimentos, né, surpresas. E não algo que você encontra, sim, talvez pelo destino, mas você também tem a responsabilidade de construir, né? Então, eu acho que faltou muito disso nesse livro, faltou essa construção desse relacionamento de uma forma mais profunda e não apenas eles ficarem juntos, ficar à mercê do destino, dar um susto neles para, enfim, eles finalmente decidirem ficar juntos.
E eu trouxe essa resenha aqui para vocês, para a gente refletir mesmo nos conteúdos que a gente tem consumido, em como eles têm tratado o que é o amor, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, não somente no quesito amoroso em si, mas também no quesito amoroso, que principalmente é sobre isso, mas parece que a gente tem idealizado muito o que é o amor, esperado que o destino jogue para você essa coisa ideal. E a gente vê muito isso nas redes sociais, do que se ele faz isso é porque ele realmente te ama, se ele não faz isso, ele te odeia. Enfim, tem várias coisas que sim podem ser red flags, sim pode ser green flags, mas eu acho que a gente está chegando num ponto talvez de idealizar tanto o amor, esperar que ele caia pronto do céu, que talvez a gente não esteja sendo realista na questão. E aí a gente vê a volatilidade dos relacionamentos de hoje em dia, que às vezes parece que estão pautados só na atração física, né? Só nas cenas quentes da história, vamos dizer assim, e não tem de fato uma construção de conversas difíceis, de ajustes, que é o que a base de um relacionamento é você se ajustar com a outra pessoa, né? E aí, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão desse livro. Espero que tenha sido útil, espero que eu tenha conseguido me expressar, porque é muita coisa que acontece nesse livro. Mas foi um livro, uma leitura muito divertida. Trago também esses questionamentos para a gente não simplesmente absorver tudo, né? A gente também ter esse pensamento crítico. E me comenta aqui embaixo o que você achou dessa visão, você já parou para pensar nisso? Foi a primeira vez que você ouviu uma resenha assim, dessa forma? Se não tem nada a ver ou se tem tudo a ver, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vou estar deixando o link das outras resenhas aqui no card e na descrição também. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, oi, oi! Ai, ai, ai! Oi, povo, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Tarará, tarará. Vamos ver no zoom 2. Demais, né? Oiê, tudo bem? Tá aqui. Tarará, tarará, tarará.